Então, aí dando continuidade ao curso, inicialmente a gente apresentou as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, né? E agora a gente vai dar início ao processo de criação do desenho. Mas para isso a gente vai tentar entender um pouco como funciona todo o desenho na prática e eu vou explicando o passo a passo aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre a questão da perspectiva, né? O que é perspectiva? A perspectiva é uma técnica, assim, não vem ao caso explicar realmente o que é essa técnica. Essa técnica eu explico mais dela num curso completo sobre desenho, um curso na prática sobre desenho, que eu estou montando e futuramente eu vou criar ele. Mas enfim, vamos lá. A gente pensa, a primeira impressão que a gente tem, né, quando a gente contempla uma paisagem, é todo o efeito, né, que ela produz na gente e como ela está formada naquele ambiente lá, né? Toda a composição do cenário, quais são os objetos que estão localizados na cena, como é que a gente identifica o que está em primeiro, segundo e terceiro plano. Então tem toda essa construção da imagem, né? Quando a gente está olhando uma cena, né, assim, do cotidiano, ou uma cena que você fez uma viagem, você acabou vendo todo aquele cenário, né, criado ali na hora e tal. E pois mas para isso a gente tem que entender um pouco o nível e a relação com o horizonte, né? Porque é a partir dele que a gente consegue verificar e entender um pouco o que é todo esse sentido da perspectiva, né? E para isso, quando a gente está em um cenário, inicialmente a gente não consegue enxergar essa linha do horizonte. O que seria a linha do horizonte então? Como o próprio nome diz, a linha do horizonte é tudo aquilo que a gente, assim, o que está na imagem até você chegar no próprio horizonte, né? O horizonte nada mais é o que o limite em que a sua visão consegue alcançar, né? Como um exemplo, se você estiver na frente de uma praia, tudo que você estiver enxergando da praia até o limite até o último ponto que você consegue enxergar do mar, aquele lá é o limite da sua visão. Então ali é a linha do horizonte. Um exemplo, eu estou aqui, eu vou começar na prática. Então, vou fazer uma linha, né? Se você tiver a régua, você pode usar a régua para fazer isso depois, mas eu vou fazer sem régua aqui para a gente logo ir na prática. Vou passar uma linha aqui. Vamos dizer que isso daqui é a minha linha do horizonte, né? O que acontece? Aqui é o meu limite da visão. Eu estou localizado bem aqui. Vamos fingir que eu estou bem aqui. Tem a cabeça, tem um tronco aqui, estou em pé aqui. Eu estou olhando para essa linha do horizonte, né? O que acontece aqui? Tudo que tiver abaixo dessa linha é o que eu consigo enxergar. E tudo que tiver atrás dessa linha é óbvio que eu não vou enxergar. Então, o primeiro estado que a gente tem que ter é esse entendimento, né? Do que é a linha do horizonte e do que é eu vendo todo esse cenário, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso vem já para a questão da perspectiva, porque aqui a gente está entendendo os planos, né? Eu tenho uma linha do horizonte, né? Eu tenho o limite da praia, vamos dizer que o limite da praia é aqui, e eu tenho eu aqui na praia. Então eu tenho um plano, eu aqui na praia, tenho um plano aqui, eu aqui na praia. O segundo plano, que no caso é o mar, né? E eu tenho um terceiro plano para cá, que é o que pode estar após essa linha do horizonte. Um exemplo, eu poderia criar assim a imagem de um barco aqui, simplesmente, passando nesse terceiro plano, né? Isso é basicamente só para dar uma ilustrada melhor para você poder entender o que significa os planos, né?
Eu tenho o primeiro plano, que é a areia da praia, o segundo plano, que é o mar, e o terceiro plano, que é tudo que está após esse limite, né? Que no caso seria aqui, que seria a linha do horizonte, né? Vou colocar LH, linha do horizonte. Eu poderia diminuir o tamanho desse barco e deixar ele um pouco menor em relação ao restante, para dizer que esse barco ele está mais distante, que ele não é tão grande também, né? Poderia diminuir, deixar ele bem pequeno aqui assim, para dizer, esse barco aqui ele está bem longe do meu olhar, né? Da minha vista. Então, para chegar lá eu vou ter que nadar bastante para chegar nesse limite.